Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu, Fabiana Silva, estamos aqui em mais um Mulheres de Esperança. E o programa de hoje tem um tema tão especial. Eu gosto tanto. Eu sei que vocês também, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes. É verdade, Rê. Vamos falar sobre os livros. Eu gosto muito de livros. Gosto do ambiente de livraria. Acho o lugar especial e aconchegante, ainda que hoje em dia seja difícil encontrar uma livraria aberta, né? Gosto do cheiro dos livros, da textura do papel, de observar as cores e imagens da capa. Enfim, é meu presente preferido. Que lindo! E você falou disso, né, dos ambientes, é verdade, tá cada vez mais raro a gente encontrar livrarias daquela que a gente pode ficar lendo e tomando um café. E nós, como mães, na verdade, tá difícil ter tempo também para fazer isso, mas é um dos meus hábitos prediletos. E se você gosta de ler, tem esse hábito ou gostaria de adquiri-lo, você não pode perder o programa de hoje. Hoje vamos conversar sobre o fantástico mundo dos livros nesse mês que é comemorado o Dia do Leitor. E nós três que estamos aqui nessa gravação, somos amantes da leitura e esperamos que você também seja despertado para esse hábito da leitura. Para esse tema, nós chamamos alguém que nos inspira, que já é escritor de livros e atua, como coordenador editorial da RTM Brasil, pastor David Bango. Pastor, seja bem-vindo ao Mulheres de Esperança. Muito obrigado, Fabi. Obrigado aos ouvintes também que estão ali conectados. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Pastor, nós queremos começar conhecendo qual é a sua história com os livros, como você chegou, se aproximou aí do mundo dos livros, se foi na infância, se teve algum incentivo, como você se despertou para a leitura? Olha, para falar disso, eu preciso fazer uma viagem no tempo. Tem que voltar lá nos anos passados, na minha infância, quando eu tive contato com o meu primeiro livro, que não poderia ser nada mais, nada menos que a Bíblia, né? Quantos anos, pastor? Nossa, desde criança, basicamente, né? Eu cresci num lar cristão e já desde muito pequeno, quando eu comecei a ter compreensão de mim mesmo, a minha mãe já me apresentou a Bíblia, então eu conheci a Bíblia, me falava dos livros da Bíblia, contava as histórias da Bíblia, e também na escola bíblica dominical. Então, basicamente, o meu contato foi a partir dali. O meu primeiro livro é a Bíblia Sagrada. Mas me conta uma coisa, tá? Da sua mãe lendo para você, até você pegar e ler sozinho, você lembra mais ou menos em que época? Eu acho que eu tinha uns 4 anos. Eu tenho uma memória assim bem distante mesmo, sabe? Provavelmente eu deveria ter 4, 5 anos, assim, são memórias muito mais antigas e era justamente a fase em que eu já estava frequentando a escola bíblica dominical das crianças, então foi basicamente nessa etapa. E agora eu queria saber dos dois. A Bíblia não vale, porque é nosso livro de cabeceira, tá bom? Além da Bíblia, quero saber de vocês, tem algum gênero literário que vocês gostam mais? Olha, eu gosto de tudo, mas assim, eu me encanto bastante com os livros de ficção, especialmente devido à grande influência do meu autor favorito, que é o C.S. Lewis, né? Então, para mim, é um gênero, assim, predileto. E você, Fabi? Eu gosto de livros de romance. Não leio todos de romance, mas tem alguns autores específicos que eu gosto. Gosto também de livros de espiritualidade, de disciplina espiritual, devocionais, livros que vão me ajudar aí na caminhada. Não tenho, assim, um autor preferido, gosto de passear por eles. Nossa, gente, vocês até que são bem ecléticos, viu? Eu sou muito previsível, turma, porque eu tenho uns 5 autores prediletos e, assim, praticamente um gênero só de livro que eu gosto. O resto tudo é assim, vou ter que ler. Mas eu gosto muito de autobiografias e eu gosto muito desses espirituais no sentido de que eles nos ensinam. Então, assim, pode ser um livro de Jeremias, e aí o autor vai contando pra gente, ou sobre vida cristã, ou sobre disciplina espiritual, ou sobre obediência. Então, são mais esses, assim. Todos os outros são meio desafiadores, vai. Até, por exemplo, a questão da ficção.
eu tive contato, né, bastante com ficção quando era criança, tal, mas depois, quando você fala assim, pode escolher o que você gosta mesmo, sabe? Aí eu vou acabar indo por esses livros assim. Mas é interessante, né? Olha, quando o David comentou que ele gosta de todos, eu até me surpreendi aqui. E aí eu te faço uma pergunta. É importante a gente ter contato com vários gêneros literários? E por quê? Eu acho que é importante porque, conhecendo outros gêneros literários, isso vai ampliando a nossa visão do mundo, né? Os livros são como que janelas que se abrem, e nos dão essa facilidade de enxergar a realidade com outros óculos, né? À luz de outras visões, outras percepções. Então, creio que outros gêneros nos ajudam justamente nesse sentido. É importante porque eu creio que à medida em que nós caminhamos e nos desenvolvemos como pessoas, naturalmente a gente vai conhecendo inúmeras circunstâncias, né? E justamente esses gêneros vão apresentar essas circunstâncias para nós, né? Eu gosto de pensar que eu sou eu e minhas circunstâncias. Por exemplo, quando eu me apresento e falo meu nome, eu sou David Bango, não falei tudo sobre mim. Sim. Apenas uma nomenclatura, a maneira como as pessoas se dirigem a mim. Mas eu sou eu e fruto de uma série de circunstâncias. Eu acho que esses gêneros, vários gêneros literários, nos ajudam justamente a expandir a nossa visão e a nossa compreensão quanto a essas circunstâncias, né? Seja dentro do aspecto da espiritualidade, né? Vida com Deus, seja nos relacionamentos, enfim, a gente entra no romance, entra na ficção, questões da imaginação, enfim, são vários aspectos que estão atrelados a isso. Eu gosto de pensar que os livros, eles vão também, de alguma forma, em certas fases da vida, eles podem nos auxiliar em alguns processos que a gente está passando também, né? A gente se identifica, às vezes, com a pessoa que está ali escrevendo, ou ela vai com uma autobiografia, você fala, nossa, eu vivi isso, puxa, como que ela agiu assim? Eu não saberia agir desse jeito. É muito legal o tanto que você consegue expandir, né, a sua vida, a sua mente, através do olhar com os livros. Agora, David, no processo de elaboração de um livro, né, que são várias etapas. Você que agora está como editor da RTM, da editora, lançando vários livros especiais e também atua com a sua editora aí, com outros livros. Qual que é o estágio na sua percepção? Qual que é a parte do processo mais difícil? E quanto tempo mais ou menos demora para o livro estar pronto ali para a gente poder adquirir e ler? É difícil. Eu acho que a etapa assim, difícil, desafiadora, tem a ver, eu acho que em grande medida, não apenas com o texto em si, a natureza do texto, a qualidade do texto, mas também na linguagem do texto. Lembramos que o propósito do livro é que chegue nas mãos de muitas pessoas. Pessoas com várias culturas, que vêm de várias realidades, né? E aí a gente tem que pensar no seguinte: esse texto não foi escrito só para que eu possa ler e entender. Outras pessoas precisam ler e entender. Então, modelar a linguagem, esse aspecto é tão desafiador, porque aquilo que para mim é fácil, não é fácil para os outros. Então, a ideia é trabalhar, organizar o pensamento, organizar o entendimento e tudo isso, pensar que qual que é a lógica desse livro, qual que é a coerência desse livro. Enfim, então são vários aspectos que são desafiadores para a gente. Eu diria que do começo ao final do processo, no livro é tudo difícil. É tudo difícil. Quando a gente fala também sobre revisão, na revisão de muitas palavras, sempre passa um gatinho. Sempre passa um errinho. E nós devemos caçá-lo para deixar o texto perfeito. Então, são vários desafios. Vários desafios. São vários. Mas tem, assim, não tem um tempo certo, mas vamos supor, em média, vamos supor, eu escrevi um livro e entreguei para você. Agora, esse processo de revisão, em média, quanto tempo?
Olha, nós podemos, geralmente aqui na casa, nós trabalhamos o livro em um mês, né? Então, é o tempo que nós separamos. O pessoal, por exemplo, na revisão, a gente já vem trabalhando já os textos, antecipando os textos na revisão. Então, o revisor, ele leva aí cerca de 2 semanas para trabalhar no texto. Depois passa para mim. Na verdade, a gente começa preparando o texto. O texto precisa ser preparado, organizado e tudo mais. Depois passamos para o revisor. O revisor vai levar mais ou menos essas 2 semanas, nos devolve o texto. Aí nós lemos de novo, analisamos se está tudo ok, passamos para a diagramação. Então, a gente trabalha aí na elaboração de todo o processo, né? Guia de diagramação e o briefing da capa. Como é que vai ser a capa? Como é que vai ser a diagramação? Depois disso, depois do diagramador, quando nós recebemos o texto, temos que ler de novo para ter a certeza que... Pode ir para a gráfica. Enfim, a gente tem que ler de novo. E geralmente, após a diagramação, a gente encontra outros erros. Corrigimos, devolvemos para o diagramador, ele tem que acertar, e depois disso... ele falou, o texto está ok. Não enviamos para a gráfica. Lemos de novo. Depois disso, a gente tem a certeza que está ok, aí mandamos para a gráfica. E na gráfica ainda tem a prova. Então, que a gente precisa observar os detalhes, está tudo Isso ok. tudo dentro de um mês, Isso em tudo média. dentro de um mês em média. É, bastante trabalho. Bom, o David contou para nós como é esse processo da produção de um livro até chegar às suas mãos, ouvinte e caro leitor. Mas agora no próximo bloco a gente vai saber como este processo de criação de um livro afeta um editor. Então fique com a gente que voltaremos em instantes. David, a gente comentou logo no início do programa que ler amplia a nossa visão de mundo. Eu gosto muito disso porque cada ser humano tem uma visão, uma leitura do mundo, né? A Bíblia nos traz essa cosmovisão do mundo onde estamos e cada pessoa o interpreta, o olha, o analisa por uma lente. Quando a gente pega um livro, é como se a nossa lente de mundo se ampliasse, porque você também passa a ver o mundo a partir da ótica daquele escritor. E por isso que eu comentei que eu tenho escritores tão prediletos, porque alguns são filósofos, psicólogos, teólogos, outros tudo isso junto, e aí é como se eu conseguisse extrair um pouquinho de cada um deles, é como se eles tivessem 30 anos debruçados ali nas escrituras e eles conseguissem extrair o melhor do mundo e eles passassem isso pra gente em poucas páginas. Como isso é brilhante! E você pode ler. Como você não vai ler isso, gente? É um tesouro registrado em papel. Agora, para você que faz todo esse processo, como é se apropriar, de certa forma, daquele conteúdo? Porque uma vez que você lê, relê, como isso fica interiorizado em você? Olha, como editor, nós trabalhamos com algumas ferramentas. Existem vários tipos de leituras. Sim. Como editor, por exemplo, nós usamos bastante a leitura analítica e a leitura sintópica. Na leitura analítica, a gente presta bastante atenção nos principais argumentos do autor. Então, como é que o autor apresenta essa temática? Como é que ele vai trabalhar isso? Quais são as suas principais teses? E na leitura sintópica, nós podemos fazer comparação com outros livros, com outros títulos, sejam eles próximos, semelhantes, né? Porque vários temas já foram tratados por outros autores. No entanto, cada autor vai trabalhar dentro de uma perspectiva, envolve contextos, e isso é que torna cada livro algo singular, né? Cada autor tem um olhar, vem das suas circunstâncias e vai trabalhando dentro desses aspectos. Então, como editor, basicamente a leitura que nós fazemos, ela é mais técnica, né?
Agora, é por isso que quando nós publicamos livros, eu fico ansioso para lê-los como leitor. Aí eu não vou apenas ler de forma técnica, eu quero me debruçar do livro como qualquer leitor. Então eu quero sentir o cheiro do papel, eu quero segurar a textura, a gramatura, enfim, eu quero me conectar com o livro, né? E aí já eu digo que eu sou muito mais afetado. Porque como editor eu sou muito mais técnico, como leitor eu sou muito mais afetado. Então, por exemplo, eu estou lendo um livro, O Mundo Hoje e o Amanhã, do Tomé Fernandes. Eu trabalhei nesse livro e fiz umas 7 leituras antes da publicação. Mas eu tô lendo o livro pronto, é outra coisa. E agora você tá, uau! Uau! Material bom! Isso é bom mesmo, gente, compre! A minha esposa falou assim pra mim, amor, mas você não leu esse livro várias vezes? Está se encantando? Aí eu falo assim... mas é outra coisa, eu sou um leitor. Eu não sou um editor agora, eu sou um leitor. Então, eu estou lendo um livro com encantamento, com admiração, estou degustando da leitura, né? A leitura, ela é muito prazerosa, ela nos proporciona não apenas o devido prazer, mas o devido sabor. Né? Então isso é realmente encantador. Então eu sou bastante edificado também com isso, tanto quanto o leitor é. E pastor, nós aqui que gostamos de livros, né? Eu acho que vocês, assim como eu, gostam do livro físico, mas hoje em dia a gente tem muitas opções de leitura, né? A gente tem um e-book que o pessoal baixa, tem o pessoal que também acessa por aplicativos, né? Que paga ali a mensalidade, pode ler um mundão de livros ali dentro, e tem os livros impressos. Você acredita que as pessoas têm lido mais, ou se mesmo com tantas ferramentas, ainda assim as pessoas estão distantes da leitura? Eu acho que há um número crescente de leituras, mas ainda é assim, bastante inferior, né? A média, por exemplo, dos leitores no Brasil é bem inferior, assim. Eu acho que questão cultural, talvez. Envolve uma questão cultural. Acho que entre 2 a 3 livros por ano. Então, o número aí é bem inferior. E, geralmente, até pelo menos 140 páginas, né? Então, essa é a média, é inferior. Mas o número tende a crescer. Apesar de que hoje há muito mais facilidade em termos de livros eletrônicos, e-books, essa modalidade é recente no Brasil, né? E, por exemplo, as pessoas não leem tranquilamente no ônibus com um tablet, né? Pode ser roubado, assaltado, que tem a questão do furto, enfim. Tem muitos esses aspectos que, de alguma forma, podem afetar no processo. É uma modalidade recente que nos proporciona facilidade também, mas tem crescido no Brasil. No entanto, ainda os livros físicos são os que as pessoas tendem a gostar mais no Brasil. As pessoas leem mais livros físicos em relação aos livros eletrônicos, né? E no nosso meio cristão, as pessoas têm desenvolvido esse hábito da leitura ou ainda estão aquém, né? Eu acho que no Brasil tem crescido também, tem crescido o número de pessoas que têm buscado e se debruçado mais da leitura no mundo no meio evangélico, vamos assim dizer. Eu acho que depende também de lugares, né? Depende por exemplo, na igreja onde eu estava, na Chácara Flora, devido ao contexto e à realidade das pessoas ali, muita gente lê com facilidade. Aí, estando numa outra igreja, perceba a diferença, são poucos que se debruçam da leitura. Então, existem contextos também que, de alguma forma, acabam afetando aí ao processo. Tem a ver também com a cultura, né? Não temos muito essa cultura de leitura. Mas na igreja a gente tem fomentado isso, não apenas através desses livros que são publicados, por causa da Bíblia, né? A gente costuma dizer que nós cristãos somos o povo do livro, né? A partir do momento em que nós nos tornamos crentes em Jesus, a gente precisa ler. Você tem que ler a Bíblia, tem que se debruçar, tem que aprender. A Bíblia vai falar lá, ó, feliz é aquele que medita na lei do Senhor, dia e noite. Então, deve ser o costume dos cristãos a leitura, né? Então, é por isso que é importante a gente continuar fomentando isso na igreja, independentemente dos contextos e das realidades. O pessoal tem que ler, a gente precisa ler, temos que ler a palavra.
E aí entra também nesses outros livros que são importantes também para que a gente continue crescendo na nossa espiritualidade. Agora, pegando um gancho na tua resposta, eu tenho 2 perguntas que eu quero que os 2 respondam. Então, vou fazer aqui uma breve Só a gente rodada. tá respondendo, você tá vendo isso, né? Mas a gente falou, né, sobre esse prazer da palavra. O David comentou desse Salmo 1, né? Bem-aventurado, feliz é, abençoado é você que medita na palavra de dia e de noite, na versão da Bíblia, a mensagem que rumina as Escrituras. Meus queridos, 2 perguntas. A primeira, como podemos criar hábitos nas crianças ou alguém que não é um leitor assíduo para encontrar prazer na leitura? E depois a segunda pergunta, novo ano, novos livros. Quais são as expectativas de leitura de cada um de vocês? Muito bom. Quer começar primeiro você? Eu tenho tentado desenvolver na Helena, né, o amor pelos livros, né, pela leitura. Então, sempre que eu posso, compro livros para ela, sento com ela para ler. Ela não lê ainda, mas eu sento com ela para ler. Ela lê ali as imagens, a gente vai conversando. E às vezes eu pego ela no quarto com os livrinhos e tal. E ela me vê também lendo. Então, ela vê, eu, na hora de dormir com ela, vou colocar para dormir, tô sempre lendo, eu pego uma história para ela para ler. Então, eu fico tentando, com a minha própria vivência, mostrar para ela que o livro faz bem, que é algo que a gente tem que colocar na nossa vida, no nosso dia a dia. Acho que é importante, sim, a gente tirar um pouco os eletrônicos das mãos das crianças e entregar um livro, né, para eles poderem aprender tanto quanto no eletrônico. E, bom, a pessoa que não tem uma facilidade para leitura, para ajudar ela a desenvolver, eu acho que a gente tem que apresentar um livro para ela, um livro fácil. Não vamos entregar um livro de 300 páginas. Ou conversá-la pensando em alguma coisa que descobrir, né, algum interesse que ela tenha, né? É uma pessoa que gosta de culinária, que gosta, sei lá, de romance, de ficção. Vou presentear ela com um livro, né, de alguma coisa que ela goste. E incentivar, procurar, saber se está lendo. Eu lembro que meu pai, antes de falecer, eu dei para ele uma Bíblia, né? Fiz uma dedicatória, tudo. Ele não era cristão. E aí, alguns meses depois, ele conversando comigo no telefone, ele falou, eu estou lendo João, estou lendo... Então, em alguns momentos ali, ele se debruçava na Bíblia e o Senhor conversou com ele de alguma forma, né? Então, é sempre bom a gente incentivar. Não é fácil a gente conseguir desenvolver o hábito no outro, ainda mais se é uma pessoa adulta, que não tem esse gosto pela leitura, mas vale a pena investir. Eu acho que nas crianças talvez seja mais fácil. Eu tenho feito bastante isso com a Flora. Eu gosto de explorar, em primeiro lugar, essa dimensão estética do livro. Então eu pergunto para ela o que ela acha da capa. Eu pergunto as cores, ela fala as cores. Enfim, as imagens, né? Alguns elementos que a gente usa nas capas. Eu pergunto a ela, por exemplo, ela olha para o livro que nós temos lá, o título é A Ovelha, o Pastor e o Lobo. Ela sabe. Flora, que livro que é esse aí? Ela fala, é A Ovelha, o Pastor e o Lobo. Percebe? Então, ela olha a imagem, ela vê, então ela sabe os livros. Então, eu tento criar e fomentar essa relação dela com os livros, essa dimensão estética, né, do livro. E, em segundo lugar, eu leio alguns trechos para ela, algumas palavras, algumas frases, e eu peço que ela repita comigo. Então, tenho feito isso para que ela cresça já com essa mentalidade e ela cresça sendo uma pessoa que se aproxima dos livros, né? Inclusive, quando ela brinca, ela faz isso nas brincadeiras. Ela pega alguns papéis, ela coloca do lado, decora também lá na estante e coloca, esses aqui são os livros da Flora e esses são os livros do papai. Não mexe. Então, isso é bom. Então, já vejo que são sinais de que ela vai se tornar uma leitora. Né? E espero. Com certeza, filha de editor. Então, olha, é uma pequena editorinha. E escritor, que ele ainda é escritor. Exatamente, organizando a biblioteca da casa. Então, agora, muito rapidamente, cite 1 ou 2 livros que vocês estão aí com meta para esse novo ano. Bom, eu quero ler mais de 2 livros, né, esse ano que vai começar, mas um deles é Isso é Filtro Solar, do Emílio Garofalo Neto, né, que fala sobre Eclesiastes. É um livro que eu já comecei a ler ele, e ele tá me dando ali nuances de que pra gente viver a vida aqui debaixo do sol é importante a gente ter a ótica do céu. Então, já comecei ali, tô bem feliz com ele. E o segundo livro é Espiritualidade Saudável,
do Peter Escaseiro, se eu não me engano, também, que fala sobre as disciplinas espirituais. Quanto a mim, os 2 livros que eu separei para começar o ano, o primeiro é Imitação de Cristo, né, de Tomás de Kempis. É uma obra sensacional, fantástica, com uma série de reflexões e comentários sobre a vida, a relação com Deus, a santificação. É um livro fantástico, é sensacional. Geralmente, eu gosto de começar o ano lendo esta obra, né? Todo ano eu começo lendo este livro, Imitação de Cristo. E o segundo que eu quero reler, né, é o de Agostinho de Hipona, o Sermão do Monte, o Sermão do Nosso Senhor na Montanha. Fantástica essa obra. E quero começar o ano lendo também esta obra. E você, Rê? Quais são os livros que você gostaria de ler, que já estão lá na sua... Você botou por ordem de leitura, fez uma pilhinha. Deve ter um monte. Bom, Alma Sobrevivente, de Philip Yancey. Esse aí que você falou, já tô roubando dos seus também. De Raquel de Queiroz, o 15. E entre tantos outros que eu também já comprei, estão lá na ordem. Um deles, como a gente sempre lê e relê a Bíblia, mas agora com essa Bíblia 365, né? Então já no primeiro dia do ano, já começar para engatar no ano inteiro. E eu tenho certeza que a cada mês outros vão surgindo, né? O mundo da leitura é um mundo especial. Através de um livro, você pode conhecer e passear em vários ambientes e lugares que possivelmente de forma física não conseguiria. O livro, muitas vezes, é companhia, é ferramenta terapêutica, de aprendizado e de inspiração. O livro pode nos ensinar muitas coisas, aprimorar aquilo que já sabemos e desenvolver em nós novos hábitos. O hábito da leitura nos ajuda e expande a nossa mente e inteligência com o conhecimento. Desenvolvemos o gosto pelo aprender, e há vários livros de todos os tamanhos, gostos, temas e estilos. Tudo bem que algumas pessoas usam como um apoio para algum móvel ou até objeto de decoração, mas se você o abrir e se deixar conhecê-lo pela leitura, com certeza não terá o mesmo olhar sobre ele. Mas há um livro que é o maior e melhor de todos. Ele não envelhece em suas palavras e, através de gerações, é sem dúvida um dos melhores presentes que podemos dar a alguém. Estamos falando da Bíblia. Esse livro é escrito pelo Deus Criador como um pai que deixou para nós, sendo um guia de sobrevivência, por assim dizer. É a história de Deus e a nossa história. Lendo a Bíblia, conhecemos quem nós somos, quem é o Senhor e o seu grande amor pela humanidade. E através da leitura dela, somos atraídos por Deus. A cada capítulo, nos identificamos com a história ou o personagem e vemos como precisamos do Senhor. Deus é tão cuidadoso que capacitou pessoas para escrever a Bíblia como um instrumento de salvação e reconciliação da humanidade. As palavras contidas ali não envelhecem, e conforme vamos lendo, vida é gerada em nosso coração. Podemos ser sábios aos nossos olhos, buscando conhecimento de várias formas, mas se não conhecemos o Senhor e a sua palavra, de nada vai nos adiantar. No Salmo 119, versículo 115 diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Pois é, se estivermos confusos e perdidos em nossa jornada, podemos buscar a direção de Deus através da Bíblia. Ela vai nos alimentar e acalmar o nosso coração. Desejo que esse novo ano nós tenhamos o hábito da leitura, mas acima de tudo, a companhia diária das Escrituras Sagradas, ouvindo o Senhor falando conosco. Uma boa e produtiva leitura para você. Muito bom poder ter esse papo com vocês, essa reflexão, e surgiu um novo programa para o futuro. O David comentou dos livros que ele vai reler. Gente, muitas das coisas que eu leio, eu tô relendo. E depois a gente vai ter que fazer um programa sobre quais livros a gente sempre relê e em quais épocas do ano. Mas isso é papo para um outro dia, porque o nosso programa de hoje termina aqui. Fabi, muitíssimo obrigada. David, obrigada demais. Pedro, na técnica de som, e os nossos ouvintes. Sim, ouvintes, muito obrigada por estar com a gente em mais um programa. A gente espera que nesse primeiro programa de 2024 a gente tenha aí despertado em você o desejo de ler nesse ano, viu? Até o próximo programa. Até lá! Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança.
Realização RTM Brasil.